Irmãos, vamos meditar nesta noite, nessa temática, Jesus, a ressurreição e a vida. Tivemos uma série em dezembro, intitulada As Metáforas de Jesus. Agora nós chegamos em uma caracterização de Cristo que não é uma metáfora, não é metafórico nesse sentido. Jesus de fato é a ressurreição e a vida. E diferente dos outros textos que nós precisávamos entender o significado simbólico, metafórico, aqui nós temos algo que é literal. Jesus é literalmente a ressurreição e a vida. Essa caracterização de Jesus tem muito a nos dizer sobre o novo ano. E ela está onde? Está aí, em João 11, 17 a 27. Se você quiser, pode abrir sua Bíblia, mas eu também trouxe aqui nos slides. O texto diz o seguinte: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos orar mais uma vez? Pai, que o Senhor nos ajude a entender essa porção. Nos dê atenção à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa noite com essa pergunta: o que você espera em 2024? O que você espera? Qual é o seu plano? Ou quais são os seus sonhos e planos para o novo ano? Qual a sua esperança em relação ao futuro? Todos nós, quando começamos o novo ano, nós temos expectativas, sonhos, planos. Eu vou falar os meus no final, lá nas aplicações. Qual que é o seu? Há um versículo que tem tudo a ver com o texto desta noite. Um versículo que Paulo está falando sobre ressurreição. E olha que interessante como ele também aplica a isso que nós estamos conversando aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança em Cristo, o que você espera? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo está defendendo a ressurreição. Nós já aprendemos que o Evangelho de João há 7 repetições do eu sou, acrescida ou de uma metáfora ou de uma caracterização que Jesus faz de si mesmo. Acabei de explicar no início que aqui, quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, não é uma metáfora, ele está falando literalmente. Ele é a ressurreição e Ele é a vida, o doador da vida. Sem Ele não há vida alguma. E ele usa essas metáforas que nós já vimos: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Usa também caracterizações como eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que são características, e volta a usar metáforas: eu sou a videira, sempre utilizando a expressão eu sou. Eu sou aponta para a sua divindade, para a sua glória. Agora, um detalhe interessante é o tanto que João gosta do número 7. Ele escreve um livro, Apocalipse, e Apocalipse é todo estruturado no número 7. E o Evangelho de João também. Tem 7 repetições da expressão eu sou, e tem 7 milagres de Jesus. João só registra, só narra 7 milagres. Interessante isso. E ele explica isso. Muitos outros sinais foram feitos, muitos outros milagres aconteceram, mas estes que ele registrou foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida
em seu nome. Ele registrou apenas esses 7 com um propósito bem claro para nós, a nossa fé. E tendo fé em Cristo, nós tenhamos vida eterna. Quais são os 7 milagres? Olha aí. A transformação da água em vinho, o primeiro milagre. A cura do filho do oficial do rei. A cura de um paralítico no tanque de Betesda. A multiplicação de pães e peixes. O caminhar sobre as águas. A cura do cego de nascença. E o último milagre, esse que nós estamos aprendendo hoje, a ressurreição de Lázaro. O que é interessante é que há uma progressão nos milagres. Desde a transformação da água em vinho, que parece algo trivial. Muitas pessoas até questionam, por que Jesus fez isso? Mostrando que até o ordinário importa a ele. Uma festa de casamento, e ele estava ali naquela festa de casamento, e faltou vinho para a alegria daqueles que estavam ali, e ele transformou água em vinho. Jesus se importa assim com o ordinário que nós vivemos. Mas os milagres, eles vão aumentando o grau de dificuldade, né? E o que nós temos aqui? A cura de um cego de nascença, anteriormente, nós vimos na semana passada, que é um milagre que não havia nenhum texto anterior a este de João falando ou contando ou narrando este milagre. Por quê? Porque somente Deus pode curar de fato um cego de nascença. Nasceu cego. Como pode reverter algo que um homem nasceu com aquilo? Somente o próprio Deus. E agora nós temos um milagre ainda mais difícil e mais intenso. Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. E na ressurreição de Lázaro, ele traz essa afirmação impressionante: eu sou a ressurreição e a vida. O amigo de Jesus, então, Lázaro, irmão de Maria e Marta, adoeceu enquanto Jesus estava além do Jordão, onde João batizava no início. Isso está lá no versículo 30 do capítulo 10. Região que era chamada de Pérea, que ficava a cerca de 40 quilômetros de Betânia. Então, as irmãs de Lázaro elas enviaram sim a Jesus um mensageiro. Certamente no dia que o mensageiro saiu de Betânia, Lázaro faleceu. O mensageiro gastou um dia até Jesus. Chegou a Jesus e falou: olha, seu amigo está doente. Jesus demorou mais 2 dias ali e gastou um dia retornando, ou indo até Betânia. Quando chegou em Betânia, havia 4 dias que Lázaro estava morto. Certamente esse foi o percurso. Lázaro morreu no dia que o mensageiro saiu. E Jesus, ao receber a notícia, o texto diz que Jesus demorou 2 dias para ir até Betânia, enfatizando que Deus seria glorificado através dessa doença, e também que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Olha só, ao receber a notícia, versículo 4 do capítulo 11, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. O texto enfatiza o amor de Cristo, e o texto enfatiza que Cristo tinha um propósito com essa doença, e aqui sim, Lázaro já estava morto, e Jesus iria ressuscitá-lo. Após este período, Jesus convoca os seus discípulos a irem novamente para a Judeia, uma vez que Betânia fica 3 quilômetros de Jerusalém. Judeia é quase como se fosse um estado, como nós aqui, estado de Goiás. Então ele iria para a região da Judeia, para a cidade de Betânia, conhecida como cidade do pão. Betânia significa isso. E lá ele iria para essa cidade, encontrar com seus queridos, encontrar com Marta e Maria e ressuscitar Lázaro, mas os seus discípulos ficaram com medo, ou ficaram preocupados, porque Jesus, ele saiu de lá sendo perseguido pelos judeus. Os judeus queriam matá-lo. Nós vimos isso no final do capítulo 10. Eles pegaram pedras para apedrejarem Jesus. E Jesus estava voltando para lá. Então Jesus explica aos seus discípulos que Lázaro havia morrido e ele iria ressuscitá-lo. Ele usa primeiro um eufemismo, olha só, versículo 11. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou para despertá-lo. Isso é um eufemismo. Ele está considerando a morte como simplesmente adormecer. Não está dizendo que quando nós morremos, nós dormimos. Não, não é isso. Quando nós morremos, morremos mesmo, e imediatamente a alma já está no céu. Não é isso que está acontecendo aqui. O que Jesus está utilizando aqui é um eufemismo, porque para o crente morte é isso mesmo. É um adormecer. E a ressurreição, um despertar. E aí os discípulos não entenderam nada. O texto, versículo 3 diz, o versículo 12, os discípulos disseram, Senhor, se dorme está salvo. Jesus então explicou. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Então agora Jesus vai para Betânia para visitar, e Tomé aqui, ele trouxe uma palavra dizendo que os discípulos estão indo para morrer com o mestre. Alguns comentaristas acreditam que a palavra de Tomé é por causa do luto de Jesus. Nós vamos lá para condoer com Jesus. Outros acreditam que a palavra de Tomé é mais pessimista ainda. Vamos então para a Judéia, que Jesus vai acabar morrendo também. E aí a gente vai morrer junto, porque os judeus vão perseguir Jesus lá. Mais ou menos isso. Mas eles vão. Eles vão, e chegando na Judéia, é o início do texto que nós lemos hoje. E nesse texto nós vemos que, uma vez Jesus chegado ali em Betânia, que ficava a 3 quilômetros, ainda nem tido a oportunidade de entrar na cidade, Marta correu até Jesus e começa então um diálogo com Jesus. E ela diz no versículo 21, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Ela tem fé. Ela não sabe muito bem o que ela está falando aqui, porque logo depois, tanto Marta como Maria duvidam que Jesus iria ressuscitá-lo. Quando ele fala, abre o túmulo, tire a pedra do túmulo, elas falam, mas ele está morto há 4 dias, já fede. Mas ela tem certeza que o Pai ouve o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela fala, tudo que o Senhor pedir, Deus lhe concederá. E ela tem certeza de que ninguém ficaria doente na frente de Jesus. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso é verdade. Jesus, aonde quer que ele tenha ido, ou aonde quer que ele foi no seu ministério, ele curou. Nenhum doente continuava doente na sua presença. Mas Jesus então declara a essa mulher, e o seu irmão há de ressurgir. E Marta, então, ela também compreende teologicamente ou escatologicamente o fim dos tempos. Ela diz, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela aponta para o último dia. E ela está correta nisso. No último dia, todos nós ressuscitaremos. Nós que morremos antes da vinda de Jesus. Agora, aqueles que estiverem vivos, se somos nós que estivermos vivos na vida de Jesus, seremos transformados. Mas todos os verdadeiros crentes ressuscitarão. Maria, ela tinha, ou melhor, Marta, ela tinha convicção da sua fé, e ela tinha conhecimento escatológico, teológico aqui. Ela declara isso. Mas Jesus não estava falando sobre isso. E Jesus então declara, eu sou a ressurreição e a vida. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nele há a liberdade do poder da morte. Ele diz, eu sou a ressurreição da vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos nós passaremos pela morte. Isso é uma verdade, por causa do pecado. Em Hebreus é dito, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Contudo, aqueles que creem em Jesus, e a ênfase é no crer, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que está sendo prometido aqui? Libertação do poder da morte. Vida eterna. Por isso, ressurreição e vida. A vida aqui não é a vida
biológica, é a vida eterna. Uma vez que Cristo ressuscitou e nele nós ressuscitamos, então temos a vida eterna. Olha só o que o autor de Hebreus nos diz. Esse texto eu já trouxe outras vezes aos irmãos, e reflete essa verdade da libertação do poder da morte, quando diz que Jesus se encarnou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus nos libertou do pavor da morte, do poder da morte, da escravidão, e nos trouxe a vida. Em Cristo nós não tememos a morte. Olha só, Romanos 6,9, sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Cristo não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. E é exatamente isso que ele nos promete, a mesma coisa. Porque lá em 1 Coríntios 15, 20, nós lemos o versículo 19. Se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de toda a terra. Somos os mais infelizes do mundo. Agora Jesus diz, ou Paulo nos diz sobre Cristo, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Se ele ressuscitou e já não morre, e a morte não tem domínio sobre ele, nós também viveremos assim, ressuscitaremos e não morreremos mais. É isso que 1 Coríntios 15 continua nos falando. No versículo 26 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. No versículo 54 e 55 nos diz que a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte era o pecado, mas ele foi vencido e derrotado. E nós não precisamos temer a morte, porque em Cristo há libertação do poder da morte. Meus irmãos, não meramente da morte física, mas de tudo o que está morto por causa da corrupção do pecado, da morte espiritual. Nós olhamos para o nosso país, está morto, cheio de corrupção, cheio de violência. Cristo nos liberta disso também. Cristo nos liberta disso também. Amém? Em segundo lugar, nele há a redenção da condenação do inferno. Na continuidade, o versículo agora faz, é um paralelismo que nós temos aqui, e agora ele inverte a afirmação anterior. Primeiro ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora ele vai inverter, e todo que vive em mim, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Primeira afirmação. Agora a segunda, invertida. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A ênfase da primeira afirmação é a vitória sobre a morte, é a liberdade da morte, é a vida eterna. A ênfase da segunda afirmação é a libertação da condenação da morte eterna. Não morrerá eternamente. Isso é morte eterna, isso é condenação do inferno. Lá em João 3,36 nós lemos, por isso quem crê no Filho, e tem que crer, tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é condenação eterna, ira de Deus. Em João 8,51, nós lemos o seguinte, em verdade lhes digo, que se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. Isso nos traz clareza o que é crer em Cristo. Crer em Cristo é guardar a sua palavra, é andar conforme os seus mandamentos. Se você crê em Cristo, você vai obedecer e seguir os seus ensinamentos. Não tem como você dizer, eu creio em Cristo, mas não concordo com o que ele diz. Então você não crê. Você crê em si mesmo ou em qualquer outra coisa. Crer em Cristo é concordar com o que ele diz e seguir os seus ensinamentos. Lá em Romanos 8,1, então nos diz, pois agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É crer nele, é obedecer os seus mandamentos. E não existe condenação. Então, Jesus é a ressurreição à vida,
porque nele há a redenção da condenação do inferno. Isto é, ele nos liberta da morte eterna. Amém? Em terceiro lugar, nele há a manifestação da glória de Deus. Olha o versículo 27. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Lá em João 1,14, nós vemos que o verbo, a palavra, Cristo, Logos, fez-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Marta reconhece que Jesus era o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E esse reconhecimento é porque ela viu a glória. É porque ela compreendeu que ele era o glorioso Filho de Deus. E essa é uma ênfase de João, porque desde o início ele diz: nós vimos a glória, glória do Filho, glória do unigênito Filho do Pai. E Jesus também traz essa ênfase. No versículo 4 que nós lemos, quando Jesus recebe a notícia da doença de Lázaro, ele responde, ou ele fala, ele afirma: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E quando Jesus ressuscita Lázaro, ele coloca a mesma ênfase. Olha só, versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus disse: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Ela, por ora ou antes, ela havia dito que cria, que tudo que o Senhor Jesus Cristo pedisse ao Pai, ele lhe concederia. Mas agora ela meio que duvidou, ela não sabia o que Jesus estava fazendo. Ela disse: já cheira mal. E Jesus disse: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Esse é o ponto, meus irmãos. Nós precisamos aprender a ver a glória de Deus, e só vemos a glória de Deus em Cristo Jesus. Para termos um ano novo abençoado, precisamos ver a glória de Deus. Nele há a manifestação da glória de Deus. Então, tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos do céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Lázaro ressuscitou, e a glória de Deus foi manifestada. Vários judeus estavam ali, e isso se propagou. As pessoas falaram desse milagre, de maneira tal que quando Jesus entrou em Jerusalém, na ocasião da Páscoa, e vocês se lembram que essa é a Páscoa que ele vai morrer, ele entra em Jerusalém na ocasião da Páscoa, no domingo de Ramos, e na sexta-feira é crucificado. Quando ele entra em Jerusalém na ocasião da Páscoa, as pessoas gritam, aclamam o Senhor Jesus Cristo dizendo: Hosana é aquele que vem em nome do Senhor. Isso por causa desse milagre. Isso por causa que eles ficaram admirados por causa deste milagre. Mas essas mesmas pessoas depois gritaram: crucifique-o, crucifique-o. E aí nós chamamos o nosso último ponto. Mas antes, essa frase do Tim Keller, nós trouxemos ela na exposição ou na série que nós falamos sobre Jó. E nessa série de Jó, nós aprendemos sobre sofrimento. Nós vimos que o Tim Keller, um homem que sofreu, escreveu em seu livro sobre sofrimento que existe uma tentação para aqueles que sofrem. E a tentação é supor que, por não podermos pensar em nenhum bom propósito que Deus possa ter para o nosso sofrimento, não pode haver nenhum. Por não podermos pensar em nenhum bom propósito para o nosso sofrimento, não possa haver nenhum. Nós acabamos de ver um bom propósito. Lázaro morreu. Por quê? Para a glória de Deus.
Jesus morreu, por quê? Para a glória de Deus e para o nosso bem. Existe bom propósito no sofrimento. E por fim, então concluindo, nele há plena compaixão por nossas fraquezas. Olha o versículo 35. Jesus chorou. Vamos ler juntos esse versículo? É o menor versículo da Bíblia. No 3, 1, 2, 3. Jesus chorou. Irmãos, tentem imaginar essa cena. Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro. Ele mesmo espera 2 dias. Ele chega, Lázaro já está morto 4 dias por causa da viagem. Ele acaba de ensinar Marta sobre verdades teológicas profundas. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele irá ressurgir, ele fala isso. E de repente, ao ver agora o sofrimento de Maria, a irmã de Marta, Jesus chora, mostrando a sua humanidade, mostrando a sua compaixão, mostrando o seu amor. As pessoas que estavam ali não entenderam isso. Os judeus começaram a falar, uai, olha aí, chorando, ele realmente amava ele. Por que ele não curou ele? Ele curou o cego, por que não curou o Lázaro? Jesus chorou, se condoeu, teve compaixão. Lá em Hebreus nós vemos essa verdade. Porque não temos sumo sacerdote, Hebreus 4, 15 e 16, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Westcott diz que Cristo é tocado pelos nossos sentimentos de fraqueza. Ele sabe o que é sofrer. Ele estava a caminho da cruz. Aqui é a última cena. Logo depois disso daqui já é a Páscoa. Jesus já vai adentrar Jerusalém, e na semana da Páscoa, a sua última semana, ele visita novamente o seu amigo, Lázaro, e depois disso, ele vai para o seu sofrimento, receber a condenação do inferno e da morte. Ele sabe o que é sofrer, ele chorou porque viu o sofrimento do seu amigo Lázaro, e ele também, antes da sua crucificação, ele chorou, por causa do nosso sofrimento, em angústia, o texto diz. Só existe 2 cenas que nos mostra Cristo chorando. Uma é aqui, e outra é no Getsemane, quando ele está orando, por causa de nós pecadores. Quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Amém? Ele se compadece de nós. Como aplicar essas verdades? Vamos para a prática. Primeiro, que sua esperança para o novo ano e para o futuro não se limite apenas a esta vida. Que aquilo que você almeja em 2024 não seja apenas terreno e perecível. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Que não seja apenas algo terreno e perecível. Eu falei que eu iria falar para vocês quais são os meus sonhos, meus planos, meus desejos para o próximo ano. O que eu desejo? Eu desejo ver o movimento do discipulado crescendo nessa igreja. Eu desejo ver essa igreja crescendo e vidas se convertendo e nós batizando pessoas aqui. Eu desejo ver o evangelho se expandindo nesse bairro. Eu desejo ver os líderes se envolvendo efetivamente com o discipulado na igreja local. Eu desejo ver os irmãos valorizando os cultos todos os domingos, não deixando por
motivo qualquer de congregar. Eu desejo ver vidas restauradas no Senhor. Eu desejo nos ver na nossa sede própria, construindo, cada um carregando um tijolinho. O que você deseja para o próximo ano? Que a sua fé em Cristo cresça neste novo ano. Deseje santidade, deseje crescimento espiritual. E através dos exercícios da fé, meus irmãos, entendam, para a fé crescer, Deus nos deu exercícios, disciplinas. Precisamos fazer esses exercícios. Então, busque esses exercícios. Quais são? Oração, leitura da palavra, obediência à palavra, não é só ler, tem que obedecer. Comunhão, devoção diária. Através dos exercícios da fé, você possa contemplar mais e mais a glória de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos diz que contemplando a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória. Que a fé ou a certeza, fé é certeza, então a fé ou a certeza que Jesus é a ressurreição e a vida, bem como a certeza do seu perdão e graça, possa trazer um renovo ao seu coração e libertação da culpa e do medo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é a libertação da culpa. Mas também a morte não tem poder sobre nós. Isso é a libertação do medo. Você ainda é escravizado pelo medo da morte? Coloque-se diante de Deus, em nome de Jesus. Que mesmo em sofrimento, você possa ter plena certeza do amor e compaixão do Senhor Jesus por ti. Ele transformou o seu próprio sofrimento em vida. Eu não sei o que você sofreu esse ano. Eu sei que esse ano foi difícil para muitos irmãos. Eu acompanhei muitos irmãos na dor do luto. Eu acompanhei muitos irmãos na luta com respeito a doenças, saúde emocional, estafe física, cansaço, problemas no casamento e outras lutas. E meus irmãos, 2024 pode ter as mesmas lutas, porque esse mundo é um mundo de sofrimento, mas nós precisamos entrar nesse novo ano com a certeza de que mesmo que venhamos sofrer, Cristo nos ama, Cristo se compadece de nós, e Ele pode transformar sofrimento em vida. Por quê? Porque Ele já fez isso. Não estou falando algo que é ilógico, irreal, não é palpável, simplesmente jogando palavras ao vento. Não, eu estou falando algo concreto e real. Cristo já transformou sofrimento em vida eterna na cruz. Vamos cantar esse canto.